De volta já aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 43 minutos, gente, e a gente já volta para ter uma conversa importantíssima sobre o direito do consumidor em relação à saúde, viu? Olha, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a operadora é obrigada a inscrever no plano de saúde o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular na condição de dependente, sempre que houver requerimento administrativo. E Juliano Pessoa vem hoje aqui ao estúdio explicar para a gente todos esses detalhes, que muita gente ainda tem dúvida quanto a isso também, né? Bom dia para você, Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Então, é obrigação esse reconhecimento mesmo como dependente para recém-nascido. Explica direitinho o que é que a lei diz em relação a isso. Bom dia, Orlando, bom dia quem nos assiste. Realmente foi uma decisão interessantíssima, eu diria. E já é a segunda decisão dessa turma, ou seja, não é só de um ministro, é da turma como um todo, de forma unânime, ratificando, reiterando esse entendimento, no sentido de que o argumento trazido muitas vezes pelas operadoras não se sustenta no sentido de querer caracterizar esse recém-nascido como um agregado, ou seja, uma pessoa estranha àquele contrato. Então, isso não vem vingando, até porque é importante que a gente destaque que a lei que regulamenta esse mercado, né, a Lei 9656, ela se refere a consumidor. Ela não fala expressamente ao titular somente, especificando que seria somente o dependente dele que seria possível agregar. Ele se trata de consumidor. E quando a gente vai para a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, com a resolução de 2021, ela trata expressamente do titular ou seu dependente. Então, ou seja, não há qualquer dúvida em relação ao fato deste recém-nascido dever, sim, fazer parte desse plano de saúde. E aí é importante que a gente ressalve. 30 dias, ou seja, do nascimento até o 30º dia, ele está plenamente coberto, sem qualquer tipo de custo. Para qualquer procedimento? Exatamente. Também? Cumpridas as carências, sem qualquer tipo de carência. O titular cumpriu a carência, ele já se beneficia disso. Agora, para a inscrição dele, aí é importante que a gente destaque aqui, as pessoas precisam requerer isso. Então, ou seja, administrativamente, dentro desse período de 30 dias, até 30 dias, deve ser solicitada à operadora a inscrição deste novo beneficiário, vamos chamar assim. E a operadora normalmente poderá fazer a cobrança da mensalidade, né? Então, ou seja, ninguém está dizendo que ele tem que ficar com toda a cobertura, se beneficiando de tudo, sem pagar a mensalidade, de forma nenhuma. Ele será inscrito e a operadora irá gerar a cobrança respectiva daquele novo beneficiário. O que ela não pode fazer, que muitas vezes nós assistimos, é ultrapassar dos 30 dias, ela quer muitas vezes, mesmo com a necessidade de manutenção da internação, ela quer deslocar aquele bebê para uma instituição do SUS, porque ela diz que já ultrapassou o período de cobertura. Então, isso é extremamente absurdo e a gente não pode conceber. Pois é, então a gente entende-se que a gente tem para qualquer necessidade, digamos que o bebê nasça, precise ficar na UTI, se o plano de saúde da mãe ou mesmo do avô, é isso mesmo, né, que é como tem aqui, se ele cobrir a questão da UTI e tudo, ele já vai, o bebê também tem direito a essa situação? Exatamente, porque muitas vezes acontece, Orlando, veja, de haver uma necessidade de intervenção cirúrgica logo após o parto, sim, né? Existem algumas malformações congênitas, tá? Então ele tem que muitas vezes seguir direto para o centro cirúrgico. Essa cobertura é imediata, então, ou seja, a partir do momento que o dependente, que no caso é a genitora, ultrapassou os períodos de carências que são preconizados, o bebê já usufrui disso de forma direta. De pronto, 30 dias, como nós dissemos. Ultrapassou esse período, aí tem que ter havido a solicitação administrativa para que ele permaneça aí fazendo parte agora como novo beneficiário. A importância de, quando solicitar, as pessoas precisam pedir a comprovação disso. Se solicitar por e-mail, já vai ter o próprio e-mail solicitando. É bom se resguardar, porque quando há, como foi o caso concreto que o STJ julgou, quando há negativa da operadora, a pessoa precisa demonstrar que ela solicitou, ou seja, ela requereu a inscrição daquele novo beneficiário durante o período de 30 dias e, mesmo assim, a operadora indeferiu. Ela indefere dizendo que a lei e o contrato, muitas vezes, não prevê essa inclusão. Mas isso é, como nós destacamos no início, está sendo extremamente superado em todos os tribunais do país e o STJ agora vem dando o norte definitivo de que esse será o entendimento firmado e não há por que as operadoras sustentarem ainda esse tipo de argumentação e muitas vezes causando prejuízo
há um paciente lá na ponta que vale destacar. Quando a gente traz pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, é um consumidor hipervulnerável. Não é só vulnerável, ele é hipervulnerável, naturalmente, por toda a vulnerabilidade e fragilidade que um bebê, né, que acabou de nascer tem. Então, o Poder Judiciário vem resguardando de forma muito segura esses casos, Orlando. E é aquela... Juliano, a operadora, ela pode se negar a receber esse bebê, passado esse período, por, digamos assim, o bebê apresenta alguma patologia, alguma enfermidade que exija maiores cuidados e, é lógico, isso acaba onerando mais o plano de saúde, ele pode se negar, então, a fazer a inscrição dessa criança? Olha, essa sua pergunta é bem pertinente. Veja, a operadora não pode fazer o que nós chamamos, muitas vezes, de seleção de risco, né? Que é justamente isso. Ela sair selecionando aqueles usuários, aqueles beneficiários que trariam menor ônus econômico, especialmente para ela, e ela diz, não, esse aqui eu cubro, o que traz qualquer prejuízo eu tento excluir. Então não pode haver, isso é vedado, inclusive por súmula normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é uma prática totalmente indevida. Se houver esse tipo de conduta, Orlando, é importante que essas pessoas busquem imediatamente abrir uma reclamação no site da ANS, reportando essa conduta da empresa, juntando toda a documentação pertinente ao caso e pedindo auxílio. A ANS, ela entra assim, em contato imediato com a operadora e, se ela constatar que há alguma prática abusiva, alguma prática indevida, ela pode implementar sanções de pronto, já administrativamente, em face daquela operadora. Além disso, nada impede que o consumidor também busque as medidas cabíveis jurídicas, né? Se for o caso, a depender da urgência do caso, não dá para ficar insistindo naquela temática do ponto de vista administrativo. Então, muitas vezes é necessário você buscar o Poder Judiciário para pedir uma decisão liminar no sentido de resguardar a saúde daquele paciente e não permitir que essa remoção, né, que muitas vezes está se querendo fazer, seja realizada na prática, que foi isso que aconteceu nessa decisão, que o STJ se debruçou, no sentido de manter a criança no hospital que ela estava, com a assistência que ela estava e, em hipótese alguma, tentar fazer a migração desse paciente para outra instituição. Muito bem. E em casos em que passou o período de 30 dias, foi necessário fazer a inscrição da criança, quando a gente faz a inscrição da criança como um outro dependente para o plano de saúde após esses 30 dias, ainda assim essa criança ela vai estar coberta pela carência da mãe ou zera e ela precisa de um outro período de carência? Como é que funciona? Não, ela passa a usufruir, exatamente, ela passa a usufruir desde que o titular, né, o dependente tenha ultrapassado todo o período de carência, ela usufrui de pronto, sem qualquer prejuízo. Tá? Então, assim, bem como a questão da quantidade de dias de internação também não deve existir em hipótese alguma. Então, se ultrapassou o 30º dia, 40, 50, quantos dias forem necessários, a saúde, a manutenção da saúde daquele recém-nascido, a operadora deve sim proceder à cobertura e não há qualquer tipo de argumento nesse sentido contrário. Então, isso colocaria em risco, inclusive, a saúde desse bebê e muito menos a questão de migrá-lo para uma instituição ligada ao SUS, né, tendo em vista que ele é beneficiário natural, vamos dizer assim, por equiparação, ele é beneficiário já direto daquela operadora de saúde, fazendo parte naturalmente do grupo que está contida a sua genitora. Então, não se sustenta, como nós falamos, é importante que o consumidor, caso se depare, Orlando, com um caso concreto assim, busque ajuda imediatamente. E, infelizmente, o que a gente visualiza em inúmeros casos no país, como um todo, em vários estados, essa conduta é reiterada pelos operadores. Mesmo o Poder Judiciário decidir em sentido contrário, elas insistem em casos concretos, manter o indeferimento de cobertura e muitas vezes indefere a inscrição com essa mesma argumentação, que o titular é o avô, né, no caso concreto, e por isso ela não deveria fazer a inscrição desse recém-nascido, porque ele seria um agregado no contrato e não um dependente imediato. Então, infelizmente, essa é a conduta que a gente enxerga na prática. Pois é, né? E aí, o que fazer então, já que você nos diz que é tão comum esse tipo de conduta, como que o consumidor deve agir, né? Quais são as provas que a gente deve juntar, o que a gente deve reunir e como acionar então para fazer valer o que diz a lei? Veja, é importante que as pessoas atuem de forma ágil, né? Então, isso acontecendo, a solicitação de inscrição, eu diria que deve ser muito breve. Então, após o nascimento, tudo bem que em uma situação que envolve internação,
ou uma cirurgia, né? Traz todo um contexto de ansiedade, de tensão, mas logo em seguida, o mais rápido possível, é importante que os pais já solicitem a inscrição pela via administrativa, então, ou seja, comprove que pediu à operadora a inserção daquele beneficiário ali após os 30 dias. Já garante uma etapa, então você já não vai precisar estar correndo atrás do prejuízo depois. Então, solicitou e aí esses 30 dias está garantido e não terá naturalmente nenhuma discussão. Mas se houver algum indício de que a operadora irá indeferir lá na ponta, ou se ela, pelo pedido ágil que foi feito, já indefira a inscrição dele dentro ainda dos 30 dias, então terá um tempo hábil para que os pais busquem ajuda. O que é que a gente recomenda? Abrir uma reclamação imediatamente junto à ANS, né, relatando o caso concreto e, em paralelo, buscar ajuda já de um profissional especializado na área, Orlando, porque assim, algumas medidas poderão ser necessárias e implementadas rapidamente, porque o período de 30 dias passa rápido muitas vezes. A gente tem casos de determinação de internação pelo corpo médico de tempo indeterminado. Então, você não sabe quando aquele recém-nascido terá alta, né? Terá suspensão ali daquela assistência. Então, por isso, a medida tem que ser rápida, porque você já busca o Poder Judiciário, se houve o indeferimento de inscrição, pedindo não só a inscrição, que é devida, bem como a manutenção da assistência no curso da internação. Ou seja, que em hipótese alguma se permita que ele seja migrado, você faça o traslado desse paciente para poder migrar esse paciente, para uma instituição ligada ao SUS. Então, essas são as medidas que devem ser tomadas rapidamente para que resguarde toda a assistência necessária. Agora, a operadora de saúde, ela pode cobrar uma taxa pela inserção da inscrição desse recém-nascido ao plano de saúde? Ela pode cobrar a mensalidade respectiva. Certo, mas não tem taxa de adesão. Não. Né? Não tem taxa de adesão. Então, ela pode inseri-lo e já vir, naturalmente, no mês subsequente, a inserção dessa mensalidade correspondente àquele recém-nascido dentro da sua faixa etária normal, que é de 0 a 18 anos. Então, isso sim pode ser feito. Não há qualquer discussão, inclusive, em relação a isso. Todos os casos que nós nos deparamos no Poder Judiciário sempre são similares. Não houve discussão dos familiares em relação ao pagamento da mensalidade em relação àquele recém-nascido. O que há discussão é de solicitação de inserção, nenhum questionamento em relação ao pagamento da mensalidade e, por outro lado, o operador diz, não, eu não devo inseri-lo porque ele é neto do titular e eu só vou inserir se for filho do titular. Então, isso é algo realmente inconcebível, a gente não pode permitir. Por isso, a importância da gente tratar esse assunto, trazer essas informações para que as pessoas, ao se depararem, fazer tudo que precisa ser feito para poder resguardar o direito de todos. Muito bem. Então, Juliano, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Gente, tudo anotadinho aí, né? Se você, de repente, está vivendo essa situação, conhece alguém que está vivendo essa situação, já pega aí todas as dicas de Juliano Pessoa, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E olha só, gente, a Arquidiocese aqui de Maceió denuncia golpistas pedindo dinheiro em nome dos padres alagoanos. A orientação do arcebispo é de vigilância a esse tipo de golpe. Ele emitiu uma nota desautorizando a realização e divulgação de bingos e sorteios pela internet. O repórter Rogério Costa traz para a gente mais informação. Internauta da Gazeta Web, a Arquidiocese de Maceió, no último sábado, publicou uma nota denunciando e repudiando a utilização dos nomes de padres e paróquias para a realização de rifas, bingos online. Inclusive, isso motivou o arcebispo metropolitano de Maceió, Dom Antônio Muniz, a assinar a nota, dando conta que nos últimos dias tem circulado nas redes sociais uma forma inescrupulosa de tirar dinheiro das pessoas, solicitando inclusive dinheiro em espécie e também depósitos por Pix, sob a justificativa da realização de rifas dentro das comunidades, das paróquias da Igreja Católica, citando inclusive nomes de religiosos, de padres. O arcebispo metropolitano alerta da necessidade do cuidado e da vigilância em relação a esse tipo de golpe e que irá tomar as medidas cabíveis necessárias para resguardar a imagem da Igreja Católica e de seus componentes aqui em Alagoas. O golpe se espalhou pelas redes sociais, chamou a atenção das pessoas, algumas até caíram no golpe, e outras alertadas pela Arquidiocese, agora devem ficar ainda mais atentas em relação a esse tipo de situação. A utilização dos nomes de religiosos e de serviços da Igreja Católica para a promoção de eventos fake, eventos falsos, sorteios, bingos. A Arquidiocese reforça que não faz esse tipo de promoção. E orienta, inclusive,
as paróquias, comunidades, santuários, seminários, movimentos, organismos, serviços, grupos que estejam em alerta e repudiem e denunciem esse tipo de situação. Não caiam no golpe. Para a Gazeta Web, Rogério Costa. E olha, gente, daqui das notícias de Maceió, a gente passa para as notícias do Agreste, viu? Rogério Nascimento traz informações sobre o novo local da tradicional Feira do Fumo lá em Arapiraca. Vamos ver. Feira do Fumo de Arapiraca acontecendo em novo endereço, aqui no bairro Zélia Barbosa Rocha, onde acontece também a feira de gado aqui da cidade. Mas a gente veio para aqui para mostrar o fumo e também o preço do fumo. Bom dia, Valdemir. Vamos falar do preço do fumo hoje aqui em Arapiraca. Fumo novo, fumo de banca, fumo extra. Como é que funciona essa qualificação de fumos aqui na Arapiraca? Fumo de banca é um preço razoável, que é de 30 a 32, né? E o fumo de partida hoje? O fumo de partida é de 7, 8, 9 reais, 15 até 24 reais. Que seja um fumo bom, que é por orelino, coringa, etc., maratá. Diminuiu mesmo esse preço? É devido à safra? Por que caiu tanto o preço do fumo aqui em Arapiraca? Rapaz, o pessoal fala que as firmas cheias, né? É que a Samoleza da Peste aí teve melhor mesmo, mas agora o preço é esse. Até de 30 para trás, 27, 30, esse é um fumo arrumado, que você está vendo aqui, né? É uma segunda boa. Ou seja, as empresas estão com o estoque em alta e aí com isso compra menos e o preço ele vai para baixo. Isso. É isso que está acontecendo. Ô Marcos, você é aqui de Arapiraca, da Redondeza? Sou Craíbas. A gente está observando um fumo de qualidade, o senhor está mostrando aqui, né? Um fumo já com um preço melhor, mas a questão do preço ter caído, segundo os vendedores, é que as empresas que compram esses fumos já estão com estoque aí no limite e aí o preço cai. Aqui da capital do fumo, Rogério Nascimento. E olha, a gente continua falando sobre economia, viu, gente? Economia e turismo aqui para o nosso estado. Em um evento realizado hoje na Jatiuca, a Secretaria de Estado de Turismo, ao lado dos diretores da Companhia Aérea Azul Viagens, anunciaram voos extras para Alagoas durante a alta temporada. O repórter Fernando Palmeira esteve no evento e traz esses detalhes para a gente. Alagoas se prepara ainda mais para a temporada 2023-2024, especialmente quando se trata de parcerias importantes entre o governo do estado, através da Secretaria de Estado do Turismo e da Azul Viagens. Isso significa dizer que o número de turistas em Alagoas vai se multiplicar cada vez mais. E o que temos muito de oferecer, e para aqueles brasileiros de todos os outros estados do Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste também, enfim, o Brasil inteiro conhecer as maravilhas de Alagoas, principalmente do nosso litoral, das belezas naturais, das praias, dos cânions do São Francisco e da nossa rica culinária, além da nossa importantíssima e maravilhosa cultura. Para essa alta temporada, nós teremos 27 voos fretados, o que demonstra um crescimento de mais de 50% se comparado ao ano anterior. E é importante destacar que esses voos, esses 27 voos, eles vêm de 17 mercados emissores distintos, distribuídos em 7 estados na nossa federação, o que demonstra que, de fato, nós estamos fazendo um grande trabalho de interiorização do turismo, não somente aqui dentro de Alagoas, mas nos outros estados da federação. Alagoas continua despontando assim como o destino dos mais preferidos e nós vamos aumentar cada vez mais essa possibilidade. Sim. Na verdade, para a nossa alta temporada nós já prevemos e nós já anunciamos também que nós teremos mais de 40 voos fretados. Desses 40, 27 são da Azul Viagens, e é muito importante para a gente destacar esse número para que a gente demonstre o quanto que Alagoas está em destaque no cenário nacional e internacional. Outro dado muito importante que a gente trouxe hoje aqui para vocês é que no ano passado, se considerarmos o mercado internacional, nós tivemos um acréscimo de fluxo de passageiros de janeiro a junho de mais de 360%. E isso por conta do voo que nós conquistamos em dezembro da Argentina, e também nós tivemos voos extras e fretamentos vindos do Uruguai e Lisboa, Portugal. Então, nós estamos, de fato, angariando novos voos e alçamos mais altos voos para a nossa alta temporada. Lembrando que também, algo muito importante citar, além de toda a parte da nossa aviação, que é muito importante, que nós já anunciamos que para essa alta temporada nós também vamos ter um aumento de 63% nos aumentos de leitos dos cruzeiros.
Só no ano passado nós tivemos 2.300.000 turistas passando por aqui. Então, se nós considerarmos que esses voos esses 27 voos, eles têm pelo menos 168 lugares multiplicados pelas operações semanais, a gente traz aí um alto número de passageiros que nós teremos esse fluxo ao final do ano, mas com certeza vai ser um fluxo muito mais exitoso do que no ano passado. Esses voos regulares eram mensais, semanais, como é que são? São voos semanais, os 27 voos são semanais, então terão 27 voos do meio de dezembro ao final de janeiro, toda semana aqui da Azul Viagens. Esses voos são voos dedicados ao turismo, então vocês também contam com a malha regular da Azul, que está aí disponível, mas os voos que a gente chama de voos dedicados às Azul Viagens, que são os voos fretados, são voos dedicados ao turismo aqui para o estado. Isso significa... Você tem alguma novidade na região dos Quênios São Francisco, os voos Recife, Paulo Afonso e Salvador, Paulo Afonso? Não, a gente ainda não tem nenhuma novidade na região e por enquanto é isso, o time da Azul está trabalhando, né? Significa dizer que com a participação da Azul, mais do que nunca, nós teremos a rede hoteleira aí superlotada e um número maior que com certeza vai nos deixar felizes e surpreendente com essa participação, com essa parceria. Com certeza, é o que a gente quer, todo mundo feliz. Eu acho que a relação aí é ganha-ganha, então tem uma relação muito forte com a Secretaria do Estado, Secretaria do Município, o trade turístico, então, e as Azul Viagens, então eu acho, e o nosso receptivo, obviamente, então toda essa equação aí só tem resultado bom para entregar. Coisa boa, né, gente? É retorno sempre aqui para o nosso estado, né? A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia nessa manhã. Amanhã tem mais, às 11 horas, aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá.